Brooks havia conseguido o direito de visitar sua filha Serenity no início do ano, após uma amarga batalha pela guarda com a família da mãe dela. Ela foi encontrada morta no apartamento dele, no sudeste de Oklahoma City, durante o verão, durante uma dessas visitas. Bem-vinda ao De Volta e obrigada por estar aqui. Sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha de 6 anos que foi colocada sob a custódia do pai, mesmo depois de ter voltado de visitas anteriores com ele apresentando ferimentos terríveis. Tenho certeza que você imagina o que aconteceu depois. Esta é a história de Serenity Dio. Serenity Ann Dio nasceu em 12 de maio de 2006 em Chandler, Oklahoma, filha de sua mãe Samantha Dio e de seu pai Sean Brooks. Serenity era uma garotinha brilhante, feliz, gentil e amorosa. Ela adorava dançar, ir à igreja e mal podia esperar para começar o jardim de infância. Segundo relatos, Serenity nasceu prematura e, como resultado, tinha atrasos no desenvolvimento e uma cardiopatia congênita. Em 2008, por volta de quando ela completou 2 anos, ela fez uma cirurgia de grande porte e recebeu um marca-passo. Quando Serenity tinha 3 anos, ela morava com sua mãe, Samantha, e seus avós maternos, Annette e Chuck Dio. Em 25 de junho de 2009, o Departamento de Serviços Humanos de Oklahoma recebeu uma denúncia dizendo que a mãe de Serenity, Samantha, havia detido um parente de 10 anos de idade. Uma assistente dos Serviços de Proteção à Criança contatou a família em poucos dias. Quando perguntaram a Samantha sobre as acusações contra ela, ela admitiu ter tido relações sexuais com o menino. Durante essa visita, a assistente social também relatou que Serenity estava feliz, tímida e bem ajustada. Samantha foi então informada de que não poderia ficar perto da filha sem supervisão. Annette, mãe dela, também precisava estar presente. Algumas semanas depois, o caso do Serviço de Proteção à Criança foi encerrado. No entanto, uma segunda denúncia foi recebida pela agência em 26 de agosto de 2010. Desta vez, a pessoa que ligou disse que Serenity e um irmão estavam morando com a mãe e o pai do irmão. Isso mesmo havendo um plano de segurança em vigor que exigia que Serenity morasse com seus avós maternos e só pudesse ter visitas supervisionadas com Samantha. Também foi relatado que o pai do irmão de Serenity era um agressor sexual registrado de nível 3. Os serviços de proteção à criança responderam às denúncias no mesmo dia e enviaram uma assistente social à casa para contatar a família. Quando a assistente social conversou com Serenity e Samantha, descobriu-se que, enquanto a garotinha estava lá, ela frequentemente dormia na mesma cama com a mãe e o namorado da mãe. Alguns dias após essa visita, e não imediatamente depois, Serenity e seu irmão foram retirados da casa e colocados em acolhimento familiar. Os avós da menina, Chuck e Annette, Jill, que tinham a guarda dela na época, e não deveriam permitir que ela ficasse na casa da mãe. Sem supervisão, mais tarde disseram que não faziam ideia de que Serenity não deveria passar a noite na casa de Samantha. De acordo com os registros, o pai de Serenity, Sean, tinha acabado de descobrir que ela era sua filha após fazer um teste de paternidade. Como Sean também tinha outros 3 filhos, ele decidiu que queria a guarda de Serenity também. Em dezembro daquele ano, Sean já estava tendo visitas regulares e sem supervisão com sua filha. Um mês depois, em 4 de janeiro, o Serviço de Proteção à Criança recebeu um relatório de que Serenidade havia sofrido uma lesão durante uma visita ao pai. A garotinha tinha uma casquinha de cerca de 2 centímetros na testa, uma descoloração azulada sob o olho esquerdo e um leve hematoma abaixo da caixa torácica, próximo ao marca-passo. Quando a assistente social perguntou a Serenidade como se machucou, ela disse que bateu em uma porta. Portanto, o Serviço de Proteção à Criança descartou a denúncia e registrou que os ferimentos da garotinha foram acidentais.
Algumas semanas depois que esse relatório foi feito, em 21 de janeiro, novas preocupações foram relatadas. Serenity mais uma vez voltou da casa do pai com alguns ferimentos horríveis. Ela estava com os 2 olhos roxos, um hematoma do tamanho de uma moeda de 25 centavos no lado direito do rosto e inchaço no lado esquerdo do rosto. A pessoa que ligou disse à assistente social que, embora Serenity parecesse estar muito mal, ela não parecia sentir dor. Uma agente do Serviço de Proteção à Criança foi conversar com Serenity e seus pais acolhedores no mesmo dia. Durante esse período, a garotinha contou 2 versões diferentes de como havia se machucado. A primeira foi que seu pai, Sean, a deixou cair do assento do carro no chão. Serenity também contou que estava nos ombros do pai quando ele a deixou cair sem querer. A menininha contou que chorou depois, mas não sangrou, e seu pai não procurou nenhum atendimento médico. Serenity disse à assistente social que amava seu pai, Sean, e que gostava de visitá-lo. Segundo relatórios anteriores dos Serviços de Proteção à Criança, ela chorou antes das 2 últimas visitas com Sean. Serenity disse que não gostava do pai e não queria ir para a casa dele. Ela explicou como Sean gritava com ela, lhe dava palmadas e a deixava andar no banco da frente do carro sem cinto de segurança. Ela disse que ele também não lavava o cabelo dela enquanto ela estava na casa dele. Quando uma assistente social foi falar com Sean, ele contou uma das mesmas histórias que Serenity havia contado, que ele a deixou cair quando a tirou da cadeirinha do carro. Ele afirmou que teve que tirar Serenity rapidamente do veículo porque ela estava prestes a vomitar e, acidentalmente, a deixou cair de cabeça. Mas ele também disse que o motivo disso ter acontecido foi porque ele estava tentando carregar uma caixa de 12 cervejas e não conseguia segurar as 2 coisas, a cerveja e a filha. O pai disse à assistente social que não levou Serenity ao médico após esse incidente porque não tinha nenhuma informação médica dela. Sean também disse à assistente social que nunca precisou disciplinar Serenity durante as visitas. Ela sempre se comportava bem. Ele disse que Serenity poderia chorar antes de vê-lo, porque sabia que sentiria falta dos amigos enquanto estivesse lá. Quando Serenity foi levada posteriormente a um pronto-socorro próximo, foi determinado que os ferimentos dela eram compatíveis com uma queda da altura que Sean havia descrito. Portanto, foram considerados possivelmente acidentais. No entanto, também foi observado que a garotinha tinha tinea capitis de ponto preto, que é uma infecção fúngica no couro cabeludo frequentemente causada por má higiene. Isso fez com que Serenity perdesse quase metade do cabelo e mostrava claramente que ela havia sido negligenciada. Ao entrevistar alguns parentes de Sean, eles descobriram que Sean não tinha acabado de descobrir que era o pai de Serenity, como havia sido relatado anteriormente. Na verdade, quando Serenity nasceu, Sean disse que não queria ter nada a ver com ela e queria abrir mão de todos os seus direitos parentais. Só quando o Serviço de Proteção à Criança começou a pressionar para que Sean fizesse parte da vida dela, é que ele começou a visitá-la. Sean também não via seus outros 3 filhos há quase 4 anos, apesar de ele ter afirmado anteriormente que os via regularmente. Após isso, o Serviço de Proteção à Criança decidiu que as visitas de Serenity com o pai seriam interrompidas. Também foi descoberto nessa época que Sean tinha um mandado de prisão em aberto por dirigir com a carteira suspensa e por operar um veículo com impostos atrasados em outro estado. Mas assim que Sean completou os cursos para pais e concordou com um acompanhamento domiciliar completo, menos de um mês depois, em 16 de fevereiro de 2011, Serenity começou uma reunificação provisória com ele. Ao mesmo tempo, um juiz determinou que a garotinha poderia continuar visitando a mãe, a quem aparentemente ela pôde ver durante todo esse tempo. Em 8 de março de 2011, os avós de Serenity, Chuck e Annette Dill, entraram com uma petição para intervir, pedindo para poderem adotar Serenity. No entanto, apenas alguns dias depois, foi decidido que a menina de 4 anos iria morar com o pai. A decisão foi resultado de uma avaliação de segurança dos Serviços de Proteção à Criança, que afirmou que, enquanto Serenity estava com Sean, ela se encontrava em um ambiente sem nenhuma ameaça à sua segurança. Uma completa besteira, claramente. Menos de 3 meses depois de ter recebido a guarda em 4 de junho de 2011, Sean fez uma ligação para o 911 dizendo que sua filha não estava respondendo.
Quando os paramédicos chegaram ao conjunto de apartamentos East Drive Manor, onde Sean morava, Serenity foi levada a um hospital próximo, mas foi declarada morta. De acordo com Sean, sua filha estava no chuveiro quando ele de repente ouviu um baque. Ao ir investigar, ele a encontrou inconsciente. Ao mesmo tempo, ele não tinha explicação para os hematomas no corpo da menina, nem mesmo para o hematoma que claramente parecia uma marca de mão. Serenity tinha 2 cortes na parte de trás da cabeça, hematomas elevados e extensos na testa, além de hematomas e escoriações em outras partes do rosto. Ela também tinha uma contusão no lábio superior. As lesões internas da menina de 5 anos eram piores. Ela sofreu um total de 7 costelas fraturadas e seu cérebro estava gravemente inchado. Ela morreu em decorrência do ferimento na cabeça, que foi causado durante uma agressão violenta, e a morte foi classificada como homicídio. A polícia encontrou sangue no banheiro onde Serenity morava com o pai. Eles também encontraram um pouco de sangue no quarto da menina. Sean Brooks, de 31 anos, foi então preso e acusado de homicídio em primeiro grau. Ela era uma menina carinhosa e feliz. Se existiu alguma criança cujo nome combinava com a personalidade, Annette Dill diz que essa criança era Serenity. Espírito leve, criança tranquila. Mas essa paz interior, ela diz, virou um caos quando o DHS mandou Serenity morar com o pai, Sean Brooks, o homem agora acusado de seu assassinato. A gente ia ao Walmart ou qualquer outro lugar e ela simplesmente dançava e rodopiava enquanto estava no Walmart e tudo mais. Mas quando ela estava com ele, dava para ver uma grande mudança nela. Com Brooks, o sorriso radiante de Serenity desapareceu, até mesmo na própria festa de aniversário dela. Ela chorou na festa de aniversário, algo inédito para ela. Um relatório feito por uma agência que supervisiona o DHS indicou que Serenity não deveria ter contato com a mãe e que seus avós violaram essa ordem, levando os assistentes sociais a trabalharem para reunir Serenity com um pai que não a conhecia e que, segundo relatos, disse a parentes que não a queria. Nunca nos disseram para manter Serenity longe da mãe dela, Samantha. Nunca tivemos nenhum documento. Cerca de 6 meses após a morte de Serenity, em dezembro de 2011, Sean se declarou culpado das acusações. Durante a audiência no tribunal, ele não demonstrou nenhum sinal visível de remorso e não ofereceu nenhuma explicação sobre por que matou sua filha. Nos documentos que ele apresentou para sua confissão de culpa, Sean admitiu que havia cometido assassinato, Serenity batendo nela na cabeça. Promotores disseram que o pai levou Serenity ao motel onde trabalhava e lá a espancou até a morte. Depois, ele a levou para casa para simular que ela morreu no chuveiro. Também acreditava-se que Sean havia esperado algumas horas depois que Serenity ficou inconsciente para chamar os serviços de emergência. O pai foi condenado à prisão perpétua e poderá pedir liberdade condicional aos 70 anos. Ao aceitar o acordo para se declarar culpado, ele abriu mão de todo o direito de apelar. Wayne Bush. Assim, a justiça soa tão vazia porque nunca podemos trazer de volta, sabe, Serenity? Mas esse foi um bom acordo judicial nesse caso porque ele assumiu, aceitou a responsabilidade por suas ações e, de fato, vai passar o resto da vida na prisão e nunca vai sair. Após a morte de Serenity, 4 funcionários do DHS foram suspensos de seus cargos. Um deles pediu demissão, 2 foram demitidos e 1 tirou a própria vida. Nos papéis de demissão, o Serviço de Proteção à Criança afirmou que os 2 funcionários demitidos, que se chamavam Jennifer Sean e Randy Lack, não investigaram completamente o histórico de Sean Brooks, que incluía episódios de violência. Os funcionários só contataram a mãe dos outros filhos de Sean após a morte de Serenity. Essa mulher então contou a eles que considerava Sean violento demais para ficar perto dos filhos. Ela havia conseguido uma ordem de restrição contra ele após uma discussão acalorada em 2003. Ela também afirmou que Sean vendeu drogas durante todos os 6 anos em que estiveram juntos. O Serviço de Proteção à Criança também nunca verificou o histórico criminal de Sean Brooks, que incluía uma prisão por CA no condado de Oklahoma em 2018.
Randy Lack, que trabalhava no DHS há 11 anos, disse que quando falou com Sean ao telefone, ficou, abre aspas, muito impressionado. Em novembro de 2012, os dois ex-funcionários do DHS, Randy e sua supervisora, Jennifer Sean, foram acusados e sentenciados no mesmo dia. Ambos receberam sentença suspensa de 1 ano por ocultar provas, considerada contravenção. Eles também não poderão mais trabalhar nos serviços de proteção à criança. O Estado afirmou que a dupla ocultou provas que provavelmente teriam evitado o assassinato de Serenity. Além disso, os promotores afirmaram que tanto Randy quanto Jennifer sabiam que Serenity estava sendo usada por seu pai e futuro assassino, Sean Brooks, mas não fizeram nada para impedir. A ex-mãe adotiva de Serenity disse que sentiu que Jennifer minimizou os hematomas da garotinha depois de uma visita com Sean. A mãe adotiva escreveu: "Eu tenho a sensação de que todos querem colocar essa criança com o pai biológico porque ele é o jeito mais rápido e fácil de encerrar esse caso." Dona Lynn diz que os funcionários aqui do DHS estão sob uma pressão enorme para colocar as crianças com suas famílias biológicas. E ela diz que uma assistente social em particular compartilhou suas preocupações sobre colocar Serenity com o pai dela. Essa assistente social posteriormente suicidou-se. Ele era o assistente social para quem eu podia ligar e que chegava em 15 minutos. Dona Lynn está falando sobre o assistente social Donald Wheeler. Wheeler tirou a própria vida no Chandler Park no mês passado. Ele foi um dos 4 funcionários suspensos pelo modo como lidaram o caso Serenity. E-mails enviados por Dona Lynn para Wheeler e o assistente social Randy Lack relatam a mudança de atitude de Serenity após visitas ao pai, Sean Brooks. No começo, ela estava animada por ter um pai. Ela nunca tinha tido um pai. Depois da segunda visita, quando voltou para casa com hematomas, só de mencionar o nome dele, ela já chorava. Lynn diz que Wheeler começou a investigar Brooks por suspeita de abuso. Ele estava muito preocupado com a situação, embora não tivesse poder para decidir ou recomendar, pois era apenas um assistente secundário. Quando a investigação começou, Serenity foi transferida para outro lar adotivo em outro condado, onde decisões foram tomadas sem considerar as preocupações de Lynn e Wheeler. Serenity foi criança acolhida de Donna por apenas 6 meses, mas ela já acolheu mais de 2 dezenas de crianças. Ela viu de perto as pressões que os assistentes sociais enfrentam. Os assistentes sociais são orientados a encerrar o caso, devolver essa criança para casa, ou então destituir os pais do poder familiar e encaminhá-la para a adoção, ou colocá-la com a família biológica o mais rápido possível. O pai de Sean, Roy Brooks, também havia alertado os funcionários do DHS sobre seu filho. Não foi divulgado exatamente o que ele escreveu nos e-mails para eles. No entanto, depois que Serenity morreu, Roy disse para Jennifer Sean em um e-mail: "Eu já tinha aconselhado você a não conceder a guarda da Serenity para o Sean, mas meu conselho foi ignorado. Agora ela está morta." Logo após as condenações dos assistentes sociais, a mãe de Serenity, Samantha, que estava na prisão por ter sido condenada por molestar uma criança de 10 anos, expressou sua indignação pelo fato de Jennifer e Randy não terem sido acusados de homicídio culposo em vez disso. Em julho de 2011, Samantha se declarou culpada de sodomia forçada contra uma criança e foi condenada a 15 anos de prisão. Então, em junho de 2012, Samantha entrou com um processo de $3 milhões contra o Departamento de Serviços Humanos de Oklahoma, alegando que os atos negligentes dos serviços de proteção à criança foram a causa imediata da morte de Serenity. Os avós de Serenity, Annette e Chuck Deal, também moveram ação judicial por morte indevida contra o Estado. Em 2015, uma juíza decidiu que o DHS não era responsável pela morte da menina de 5 anos. No entanto, os avós de Serenity recorreram da decisão. Em fevereiro de 2018, eles fecharam um acordo com o Departamento de Serviços Humanos de Oklahoma por $475 mil. Não se sabe o que ocorreu com o processo que Samantha abriu, mas imagino que não teve sucesso. Annette e Chuck Deal também receberam a guarda do filho mais novo de Samantha, que nasceu após a morte de Serenity. O funeral de Serenity foi realizado em 13 de junho de 2011 na primeira igreja Assembleia de Deus, em Chandler, Oklahoma. Ela foi então enterrada no cemitério Oak Park, também em Chandler.
A tia dela, Mandy Wilson, disse sobre a sobrinha: "Nós tínhamos sonhos para o futuro dela. Ela era uma garotinha incrível." Obrigada por ouvir a história da Serenity hoje. É inacreditável que as lesões dela tenham sido consideradas apenas acidentais, sendo que ela já tinha deixado claro no passado que não queria visitar o pai e ainda apresentou duas versões diferentes sobre como se machucou. Essa pobre garotinha tinha um pai horrível e uma mãe horrível e não deveria ter ficado perto de nenhum dos dois. O que você acha desse caso? Se você gosta de True Crime, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando sair vídeo novo, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir ao vídeo de hoje de A Wicked World. Até a próxima. Se cuidem. Tchau. Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora, tem ainda mais conteúdo de A Wicked World no Patreon. Então, confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu contasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.